Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre arte contemporânea. No último vídeo, onde a gente falou sobre cinema, eu até havia dito para vocês que nós daríamos sequência falando um pouco mais sobre cinema hoje. Porém, como essa é a nossa última semana de postagens, eu resolvi falar sobre a arte contemporânea porque é o que mais cai no Enem, né? Nas questões do Enem que eu tenho visto, inclusive essa semana eu e a professora Elaine vamos fazer uma live onde a gente vai falar sobre questões do Enem, eu vou falar um pouco sobre questões de arte. Nós vamos falar sobre isso, sobre questões que envolvem arte contemporânea. Bom, o que é arte contemporânea? Quando a gente pega a palavra contemporâneo, ela significa aquilo que é do tempo de quem fala, é o tempo presente. Então, toda arte que é produzida nos nossos dias, a gente chama de arte contemporânea. Mas, cronologicamente falando, a gente vai considerar como arte contemporânea aquela que veio depois do pós-modernismo, né? Nós não trabalhamos o modernismo, agora antes da gente falar sobre cinema, depois nós tivemos as tendências pós-modernistas e surge a arte contemporânea. E que arte é essa? O que ela traz de tão diferente, né? Ela foi uma tendência artística que surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, então a gente pode considerar que é um período em que a sociedade estava sendo reconstruída e automaticamente nos artistas predominava esse sentimento de reconstrução da sociedade, então vai surgir uma arte bem inovadora. A arte vai trazer consigo todas essas características, né, que são de reconstrução, de renovação. Quais são as características da arte pós-moderna, da arte contemporânea, desculpa? Bom, a primeira coisa, é importante a gente saber que ela não é restrita à pintura, às artes plásticas, às artes visuais, à música, ela envolve tudo, né? Então a gente vai perceber que a arte contemporânea, ela existe no teatro, na dança, na música, né? Ela vai se manifestar na pintura, na escultura, na moda, na literatura e vai haver muitas manifestações artísticas, inclusive, que vão mixar, que vão misturar essas coisas. E vai ser uma arte que vai primeiramente abandonar os suportes tradicionais. O que é esse abandono dos suportes tradicionais? De repente a pintura ela não vai acontecer mais só com tela, tinta e pincel, né? Um exemplo muito interessante que a gente tem aí são os grafites, que vão utilizar as paredes, muros de grandes cidades, até paredes de prédios, né? Então você percebe que a arte ela extrapolou o museu, ela extrapolou a tela. E muitas vezes também esses artistas vão utilizar materiais diferenciados, coisas que a gente não imaginava que pudessem ser utilizadas para fazer arte. Bom, as novas tecnologias também vão estar presentes na produção da arte contemporânea. Uma coisa interessante é que muitas obras elas vão permitir a interação com o espectador. Se você vai a uma galeria onde você vai ter visitar obras contemporâneas, existe essa possibilidade. É claro que não em todas digamos, as modalidades artísticas, mas essa possibilidade existe. E as obras, de um modo geral, elas vão questionar a definição tradicional de arte. Então, a arte já não tem que ser somente aquilo com que a gente já estava acostumado, né? Isso aí a gente considerando lá que começou lá no pós-Segunda Guerra, né? Então, a arte começa a ter essas mudanças todas. Bom, e vai haver uma coisa muito interessante que é a liberdade e a efemeridade da obra. O que é essa efemeridade? Algo efêmero é algo que não é perpétuo, que tem curta duração. Então, muitas obras, principalmente nas instalações artísticas, que nós vamos falar daqui a pouco, a gente vai perceber que a obra não foi feita para se perpetuar no museu. Ela vai ser feita para um evento, né, para uma ocasião, e depois ela vai deixar de existir, simples assim. O que vai restar dessa obra serão fotos, né, filmagens e, é claro, a lembrança na memória do espectador. No Brasil, nós tivemos nomes muito importantes
que, digamos assim, que foram os precursores da arte contemporânea, e também temos ainda nomes muito importantes, inclusive internacionalmente. Uma que eu gosto de mencionar é a artista Lygia Clark, né, que ela até faleceu agora recentemente, né, várias emissoras de TV noticiaram a morte da Lygia. Ela foi uma artista, digamos assim, de vanguarda, né? Ela inovou realmente e criou peças artísticas que marcaram muito esse novo estilo, né? Essas novas tendências trazidas na contemporaneidade. A gente tem o Ferreira Goulart também, né? Que ele era um compositor, inclusive ele pegou uma música do Heitor Villa-Lobos, lindíssima, que é o Trenzinho do Caipira, que era uma música só instrumental, inicialmente gravada para, digamos, execução de orquestra. Ele colocou letra, né, nessa música e ficou uma música muito bonita. A gente tem também Amilcar de Castro, né, o Romero Brito, que é um artista do nosso tempo, inclusive agora é vivo, é novo, ainda é jovem, né, ele até caiu nas graças das celebridades, né, tem muita obra do Romero Brito espalhada aí pelo Brasil todo. Bom, então vamos às tendências. A primeira que eu gosto de falar é a pop art. O que foi a pop art? Olha a figura que eu tô colocando aí para vocês. Olha, a gente vê esse pop que eu coloquei aí, né? Bem naquele estilo daquelas interjeições das revistas em quadrinhos, né? Das revistinhas de super-heróis. E coloquei aí também uma foto da Marilyn Monroe. A pop art foi uma tendência que surgiu nos anos 50 na Inglaterra e depois ela vai amadurecendo. Nos anos 60 nos Estados Unidos ela se expande um pouco mais. Mas qual era a principal característica da pop art? Eles vão usar elementos da publicidade daquele período, né? Então vai aparecer muito pessoas famosas, digamos assim, personagens de histórias em quadrinhos. E uma característica interessante da pop art é que existia uma crítica muito grande à sociedade de consumo. Então tem muitas obras que a gente vai perceber eletrodomésticos que eram caros naquela época, né? Bebidas, enlatados, coisas que eram consumidas por quem tinha poder de consumo. Uma outra modalidade artística que surgiu também ali em meados dos anos 70 e que também tem essa, digamos assim, esse viés de criticar a sociedade de consumo foi a arte conceitual. O que vem a ser a arte conceitual? É uma modalidade artística que também não vai se ater tanto ao objeto final da arte, mas sim ao processo, à subjetividade da peça artística. Esses artistas da arte conceitual, eles vão tentar popularizar a arte como um veículo de comunicação. A arte, ela é como se ela fosse capaz de passar mensagens não tão claras às vezes às pessoas, porque essas mensagens são passadas de uma forma subjetiva, né? Mas mais uma vez eles vão romper com a arte tradicional, algo que os modernistas já haviam feito, né, há bastante tempo atrás. E eles vão usar também materiais dos mais diversos, como fotografias, digamos, instalações artísticas, performances corporais como o teatro e a dança. Olhem só esses exemplos que eu estou colocando para vocês. Essa roda aí em cima de um banquinho, inclusive, né? Ela, digamos, que ela foi copiada lá do dadaísmo, né? Bom, uma foto que eu gosto de mostrar, para deixar bem claro o que vem a ser a arte conceitual, é essa dessa moça aí com uma saia que parece ser de metal. Essa saia parece que ela se transforma numa mesinha, né? O que é o conceito? Na indústria da moda, a gente tem dá para fazer uma analogia bem simples que nos ajuda a entender o que é arte conceito. Quando você vai a um desfile de moda, se a tendência que vai ser usada no próximo inverno vai ser saia rodada, as modelos vão entrar na passarela com saias que têm 2 metros de diâmetro, né? Se a tendência vai ser xadrez, eles vão fazer um trançado lá com fibras metálicas. Não quer dizer que isso deva ser usado por nós
pobres mortais para sair na rua. Aquilo ali é uma forma que eles colocam de lançar a tendência. Então, se vai usar tecido de pelinho, eles colocam logo lá no desfile, né? Aqueles pelos assim gigantescos que a modelo entra custando arrastar aquilo dali. Isso é lançar um conceito, lançar uma ideia. Se eles querem lançar a ideia de que vai ser usada estampa de flores, de repente a moça vai entrar na passarela com aquelas flores desse tamanho pregadas no vestido, na cabeça, no corpo, né? Mas, ou seja, aquilo é tendência. As maquiagens também dos desfiles são super carregadas, cílios de 20 centímetros, né? Mas a gente tem que entender que aquilo é para mostrar um conceito, aquilo é para mostrar uma tendência, não necessariamente que aquilo vá ser usado por pessoas no dia a dia, na vida comum. Então a arte conceito é isso, ela quer lançar ideias. E quando a gente está ali na arte propriamente dita, a gente vai perceber isso, utilização de elementos, de coisas que vão sugerir, né, pensamentos, que vão sugerir indagações. O espectador, quando ele vai ver essas obras de arte, não necessariamente ele vai ter uma compreensão imediata. Ele vai ter que analisar que conceito é aquele, o que o artista quis passar, e ele vai chegar às suas próprias conclusões. Eu gosto de colocar também entre as tendências de arte contemporânea a fotografia, porque a fotografia hoje, a gente usa celular na maioria das vezes para tirar fotografia, a gente não para pensar no quanto isso foi um processo artesanal, né? A fotografia, quando ela surgiu, ela era em preto e branco, né? Ela tem todo um processo físico e químico para revelação da foto. As primeiras fotos elas não eram reveladas em papel. Isso foi passando por todo um processo. E hoje, dadas as tecnologias que nós temos, a fotografia evoluiu enormemente e é sim uma forma de arte muito interessante, muito linda, porque uma foto, ela pode ser simplesmente uma foto e ela pode ser uma obra de arte, dependendo do ângulo, dependendo do tratamento que se dá àquela foto, dependendo do que e como determinada coisa é fotografada. Então, olha só, a primeira fotografia, ela foi de 1826, né? Foi feita por um francês. E logo depois vieram várias outras descobertas, né? Essas descobertas sempre envolvendo física e química até chegar no que a gente tem de fotografia hoje. Olha aí, essa é a primeira fotografia que existiu. Ela é de parece que, né, foi tirada de uma janela, alguma coisa assim. É uma cena de uma paisagem em meio a prédios, mas bem pouco nítida. Depois ela foi passando por vários processos evolutivos até chegar ao que nós temos hoje como fotografia. E o que mais, digamos assim, eu tenho visto cair nas questões do Enem é a arte instalação. O que é arte instalação, né? Vem do verbo instalar mesmo. Você vai num determinado ambiente, vai fazer ali, vai instalar alguma coisa. A principal característica da arte instalação é uma coisinha que eu falei lá no começo, é a efemeridade, é a não eternidade da obra. As instalações, geralmente elas são feitas em espaços públicos ou mesmo em galerias, né, de arte, mas elas têm a característica de não serem eternas, elas não vão se perpetuar no museu como a Mona Lisa. Elas vão ser feitas para um evento, para um momento, e depois elas vão deixar de existir, elas vão ser desmanchadas. O que vai restar dessas obras vão ser filmagens, fotografias e a lembrança, claro, né, na memória do espectador. Olha só, eu estou colocando para vocês verem aqui algumas instalações artísticas. Essa aqui, eu acho que eu já até mostrei ela num outro momento aí das nossas aulas, mas a gente percebe que eles foram arranjando vários objetos, né, num ambiente até formar esses dois rostos, né, de duas pessoas. A gente vai ver ali que tem um monte, tem coisa ali que é sucata mesmo, né, parece que tem pneu, pia de banheiro, gaveta, um monte de coisa que a princípio seria lixo que foi utilizada para fazer essa obra tão legal. Olha essas outras também que eu coloquei, essa dos guarda-chuvas eu acho linda, né? Umas outras aí também que são
arte e instalação, mas também são arte conceitual, essa das portas de carro, né? Essa outra aí dos potes, são coisas que realmente num primeiro momento a gente não vai ter uma compreensão imediata, isso vai carecer de uma interpretação e sabe-se lá se nós vamos conseguir chegar ao que era a interpretação esperada pelo artista, né? Bom, também vamos falar um pouquinho agora da street art, que é a arte de rua. O que vem a ser a street art, né? É uma expressão que ela vai envolver aquela arte que vai ocupar justamente os espaços públicos, né? Aquela arte que vai extrapolar as galerias, que vai extrapolar os museus. É aquela arte que vai acontecer nos muros, nos semáforos, nas praças, nas feiras, né? Então, realmente é a arte de rua, é aquela arte bem popularizada e que vai ter essa característica, né, do popular. Street art, a princípio, ela era um movimento underground. O que é o underground? Ela era um movimento, digamos assim, subestimado, né? Ela não era bem, digamos assim, classificada como arte, mas aos poucos ela foi ganhando espaço, né? Ela vai acontecer, como eu disse, nos lugares mais comuns e talvez nos lugares mais inesperados. Aí eu coloquei para vocês algumas manifestações da street art, né? Que os grafites que são feitos nos muros em vários lugares. Coloquei aqui também aquelas estátuas vivas, né? Tá muito na moda quando a gente viaja, aqui na Feirinha Hippie, em Belo Horizonte, aquelas pessoas que pintam o corpo de prata e ficam lá em forma de estátua, você chega, coloca uma moedinha, elas interagem. Então, isso tudo são formas de street art, né? São manifestações artísticas que vão ter a rua como palco. Bom, uma outra manifestação artística contemporânea bem interessante é a body art, né? Que é a arte corporal. Body vem de corpo mesmo, né? A palavra corpo no inglês. Bom, trata-se de uma modalidade artística que toma o corpo como suporte. É através do corpo que essa arte vai se manifestar, né, das mais diversas formas possíveis. O corpo pode ser utilizado para uma pintura, ele pode ser usado para uma performance, ele pode ser usado para, digamos assim, uma apresentação. São várias as possibilidades de se fazer body art, né? De um modo geral, é uma modalidade artística que vai acontecer no âmbito de uma apresentação, né? Ela também tem aquele caráter da efemeridade, da não duração, da não eternidade, né? Porque ela vai ser preparada para um evento, para um momento e depois ela vai deixar de existir. É interessante a gente pensar que a body art, ela tem origem, né, em civilizações antigas, né? Piercings no corpo, tatuagens no corpo, isso tudo são formas de arte corporal e que, se a gente for pensar, tem origem nas mais antigas civilizações, né? São os antigos indígenas ou outros povos, né, que foram os nossos antepassados, que iniciaram digamos assim, esses costumes de decorar o próprio corpo, de pintar o próprio corpo, né? Tanto que a gente usa colar, brinco hoje em dia, a gente às vezes não para pensar que para os nossos ancestrais, muitas dessas peças, muitos desses adereços tinham significados mais elevados. Outra modalidade é a arte poveira, ou poor art, né, que é arte pobre. Por que esse nome? Porque foi uma tendência que justamente passou a utilizar materiais simplificados, coisas simples, sucata, né, para poder fazer arte. E também ela vai ganhar espaços diferenciados. Tanto houve e há produção de arte poveira para museus, para galerias, quanto para, digamos assim, para eventos, né, que vão ter a característica de instalações. São obras que vão existir por um momento e depois deixarão de existir. Mas a característica principal é o fato de propor uma reflexão sobre a estética da arte, né, sobre, digamos assim, o que deve ser considerado como arte e a questão dos materiais que eles vão utilizar. Bom,
também é uma tendência que vai criticar a sociedade de consumo, né? Vai valorizar os valores marginais, vão usar temáticas do cotidiano, né? Bom, e é uma arte antiformalista, ou seja, ela até se aproxima de algumas vanguardas europeias, como o dadaísmo, por exemplo, que tinha também essa, digamos assim, essa proposta de utilizar materiais inusitados, né, para fazer arte. Temos também o hiperrealismo, que é uma tendência artística onde eles vão procurar colocar detalhes mínimos, detalhes minuciosos nas obras de arte e vão trazer para a visão, para a análise do espectador, digamos assim, obras talvez até polêmicas, né? Estou colocando algumas aqui para vocês verem. Foi uma tendência que também surgiu nos Estados Unidos nos anos 60 e é como se fosse um novo realismo, né? Eles vão então criar obras, continuando, eles vão criar obras como essas que eu estou mostrando aí para vocês, né? Que são feitas, algumas delas com cera, onde eles vão colocar mínimos detalhes, o mais reais possíveis nessas obras que são feitas. Uma tendência também que eu gosto muito de falar sobre ela é a op art, que vem de optical art, né? Arte ótica. Ela vai trabalhar com os nossos sentidos visuais, vai trabalhar com a questão da ilusão de ótica. Foram obras que foram feitas, inicialmente eles utilizaram muito o preto e branco, mas tem obras muitas coloridas também, que quando o espectador se depara, ele vai ter aquela ilusão de que a imagem esteja se movimentando, quando na verdade é só um jogo de imagens mesmo. Reparem nessas que eu estou colocando aí para vocês. Olhem só, principalmente se você movimenta, né, o papel, a tela onde você está visualizando essa imagem, você realmente tem essa ilusão do movimento. Eu tentei ser bastante breve para falar da arte contemporânea para vocês, porque eu sei que se esses vídeos ficarem longos, eles ficam cansativos. Bom, pessoal, então a arte contemporânea é essa que eu coloquei para vocês. Foi uma arte que abandonou os suportes tradicionais, ou seja, passa a se utilizar novos materiais, novos ambientes, novas ferramentas, novas formas de se produzir arte, né? As novas tecnologias vão fazer parte dessa arte, obras que, digamos assim, elas dão ao espectador a possibilidade da interação. São obras que vão questionar a definição tradicional de arte, elas vão se aproximar da cultura popular. Vai ter também uma questão muito interessante, que é a efemeridade da obra, a não durabilidade da obra, é aquilo dela ser feita para um evento, para um momento, para uma ocasião e depois ela deixar de existir, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Lá no material complementar eu coloquei toda a apresentação de slides para vocês. Tem também um material de apoio para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. E convido vocês para a live dessa semana, onde eu e a professora Elaine vamos falar sobre arte contemporânea no Enem e também sobre questões de língua portuguesa, tá bom? Beijo, tchau!